morte, velhice, trabalho, felicidade, Diálogos impertinentes. Começamos agora mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Essa é uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC São Paulo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, do Teatro da Universidade Católica, na capital paulista, e essa é uma produção em transmissão da TV PUC, pela STV, a rede SESC Senac de televisão. Diálogos Impertinentes hoje trata do tema A Imagem. Nossos dialogadores, Gabriel Prioli, que é jornalista, diretor de televisão, professor da PUC São Paulo, diretor-geral da TV PUC. Gabriel também dirige o canal universitário em São Paulo e preside a BTU, que é a Associação Brasileira de Televisão Universitária. Prioli trabalhou nos principais veículos de comunicação do país, como os jornais Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Gazeta Mercantil e Jornal da Tarde, em revistas como a Veja e a Imprensa, e emissoras de TV. Na Globo, ele foi editor de Jornal Nacional e também de São Paulo já, trabalhou na Cultura, na Record, na Bandeirantes, na Gazeta. Gabriel Prioli recebeu o Prêmio ESSO de jornalismo em 1988, mantém colunas sobre mídia e é autor, entre outras obras, de O Campeão da Audiência, uma biografia do Walter Clark, e o coordenador da obra A Deusa Ferida, um estudo sobre queda de audiência na Rede Globo. Para dialogar sobre a imagem com Gabriel Prioli, nós temos aqui o Washington Oliveto, que é publicitário, presidente e diretor de criação da W Brasil, sócio da Prax Holding e sócio da WOP, que é o Washington Oliveto, Portugal. Oliveto foi eleito pela Associação Latino-Americana de Agências de Publicidade, o publicitário do século XX na Ibero-América e América Latina, além de ser o mais premiado brasileiro em Cannes e um dos 3 mais premiados do mundo. Ele tem 49 leões, entre ouro, prata e bronze, sempre filmes. É o criador dos 2 únicos comerciais brasileiros selecionados no livro Os 100 Melhores Comerciais do Mundo em Todos os Tempos. O comercial da Valizer, que era do primeiro sutiã, e também o comercial com Hitler na Folha de São Paulo. Ele integra o Conselho Curador da Fundação Roberto Marinho e é autor do livro Os Piores Textos, de Washington Oliveto, que foi publicado em 2004. Para dialogar com o Gabriel Prioli e o Washington Oliveto nessa mediação, nós temos o Oscar Pilagalo, que representa aqui o jornal Folha de São Paulo, e a minha, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Queria começar essa conversa, Gabriel, lembrando um pensador, um bispo até protestante do século XVIII, grande filósofo, que irlandês, chamado Berkeley. Berkeley tem uma frase que às vezes ela parece um pouco o lema dos nossos tempos. Ele diz assim: ser é ser percebido. Ser é ser percebido. Se você não é percebido, não é. Você acha que esse reino da imagem que o Berkeley apontava, pensando ali na filosofia de um outro modo, no século XVIII, ela tem perenidade? Me parece totalmente atual a colocação. Né? Parece que a mídia, de modo geral, ganhou uma tal dimensão na vida cotidiana das pessoas e na vida social, que estar presente nela de alguma forma, portanto, projetar uma imagem através dos meios de comunicação, e particularmente da televisão, que eu acho que é um meio mais poderoso nisso, é essencial, passa a ser, em alguma medida, e dependendo até da própria situação profissional da pessoa, tem uma questão de sobrevivência mesmo, ou seja, o sujeito passa a ter existência na medida em que tem visibilidade. Eu acho que tem muito de verdade, sim, na frase no dia de hoje. Eu acho que a grande questão disso, desse ser percebido, é como ser percebido, né? E como administrar isso. Porque é muito caso a caso mesmo. Agora, as pessoas estão cada vez mais treinadas para essa cultura, mesmo aqueles que na sua educação, às vezes, têm o privilégio de já desenvolver senso crítico, capacidade de rir de si próprio, uma série de coisas. Eu tive uma experiência agora a respeito disso, que depois eu fiquei imaginando.
Eu tenho o privilégio de ter um filho adulto, que é diretor de cinema, diretor de comerciais, que tem quase a minha idade. Ele está com 30 anos de idade, eu brinco que a gente gosta das mesmas meninas com a diferença que ele pega. Mas é um filho que eu tive na faixa dos 20 anos de idade. E tive, que é uma experiência de amadurecimento. Homero. Né? Que é o Homero. E tive o privilégio de ter ano passado, que agora estão com 1 ano e 15 dias, um casalzinho de gêmeos, que quando você tem filhos aos 52 anos é uma experiência de rejuvenescimento. Esses meus filhos de 1 ano e 20 dias, nesse momento, estão com a mãe, as babás, a minha mãe e tal, viajando, aproveitando esse seu início de vida, aproveitando que a mãe nesse momento não está trabalhando e tal. E na sexta-feira o meu filho adulto chegou na minha casa, falou: pai, trouxe um presente para você. Aí ele pegou o meu computador, que é um iMac, me inscreveu numa coisa lá que eu não seria capaz de fazer, mas muito rapidamente, plugou e instalou uma câmera em cima. E depois, já imediatamente, passou um e-mail para minha mulher, dando as instruções para ela ir comprar uma câmera similar, e como plugava no computador que está com ela lá. Isso aconteceu na sexta-feira à noite, e eu, que estava sem ver os meus filhos e só tentando me comunicar com eles por telefone, conversei com eles ao vivo, Mas, no tal iChat. então, e não seria, a voz não seria suficiente? Aí que está. Claro, mesmo no caso deles. Por que a imagem? Exatamente, Por que não... mas você vê que é uma sociedade que está treinando toda uma geração para conviver com isso. Eu me recordo que quando esse meu filho, que é diretor de cinema hoje, era criança, eu tinha algumas preocupações, até pela mãe dele, que tem uma formação de arte educadora, nós tínhamos amigos como Ana May Barbosa e tal, e a minha atividade de um publicitário, eu tinha uma preocupação muito grande da relação do meu filho com a televisão. Eu não queria nem ser coercitivo para criá-lo numa redoma de vidro, nem queria ser excessivamente pródigo para não vulgarizá-lo. Aí eu fazia exercícios do tipo assim, eu pegava, botava o meu filho na sala com a televisão, criancinha, tirava o som e pedia a ele que imaginasse e me dissesse o que as pessoas estariam falando. Depois eu tirava ele da sala, aumentava o som e pedia a ele que me descrevesse a imagem. Isso na época parecia ser uma revolução educacional, essa relação imagem, som e tal, que hoje as crianças estão nascendo com isso. O que acontece? Eu acho que muitos se treinam para conviver bem com isso. Outros se treinam para não conviver bem. Gabriel, hoje tu fala uma coisa que me lembrou, quando ele explica do tirar a imagem, tirar o som. Akira Kurosawa faz isso no Han. Né? Ele tira para discutir Shakespeare e a relação entre som e fúria. Ou seja, quando você tira o som, a fúria desaparece. Né? Quase que retomando Nelson Rodrigues, que dizia que o que dói na bofetada é o som. Isso é que nem naqueles clássicos do bolero, aquelas estruturas que tem o cantor e o trio. Isso. A função do o cantor fala amor, 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 e o trio faz chururu, chururu, para deixar o amor mais amor. Né? E aí, se você lembrar, no Kurosawa, no Han, há vários momentos nas batalhas em que ele coloca em câmera lenta e tira o som da batalha. E aquilo parece um balé inimaginável. Né? Eu fiquei curioso, né, de imaginar o que você supõe. Por exemplo, você se animaria mais em ver imagem, por exemplo, de filhos teus, do que em voz? Você acha que a imagem tem um impacto mais significativo? Filho é um caso à parte, né? Quer dizer, do jeito que vier, você está topando, certo? Quer dizer, você quer ter o contato de qualquer forma. Exatamente. Agora, a imagem, eu acho que ela é muito necessária, na verdade. Hoje em dia é muito difícil você poder não ter a imagem. Quer dizer, a imagem ela tá tão, a gente está de tal forma inserido numa sociedade que é constituída de imagens, que você se privar disso é como você deixar de ter uma relação social, você reduzir o teu nível de inserção social e de diálogo, de interação, porque a imagem está absolutamente presente em tudo, né? E a imagem de todas as formas, né? Quer dizer, a imagem em movimento, a imagem parada, e a imagem, digamos, como representação de si mesmo, quer dizer, como
digamos, a figura pública que você projeta através daquele recorte numa tela, né? As pessoas te julgam muito mais por esses aspectos do que você projeta do que pela tua essência. A essência demora muito para ser efetivamente exposta, se é, que é e quando é, mas a aparência... Acha, Gabriel, que nesse sentido a predominância da imagem, não a imagem em si, mas a predominância dela na sociedade atual, ela tende a tornar um pouco mais pobre a comunicação, tal, na medida em que ela se impõe e acaba ela própria passando uma mensagem que deveria vir num discurso Acho que sim. mais de conteúdo, na verdade. Acho que sim. Isso vale para tudo. Por exemplo, a mídia impressa, os jornais. Né? Os jornais hoje em dia eles têm muito menos texto do que tinham há não tanto tempo, 20 anos, digamos. Aliás, Gabriel, os artigos o tamanho dos artigos reduziu, o número e o tamanho das imagens aumentou enormemente. Né? Então isso é uma dimensão. Outra dimensão é a política. Né? A política hoje é basicamente produção de imagens, circulação de imagens, porque debate efetivamente de ideias é muito pobre. Quer dizer, na verdade, nós estamos vivendo agora um processo político no país onde o centro da questão é como se preserva imagens, como imagens que se projetam. Quer dizer, todo o debate da CPI é um jogo ali entre, digamos, imagens que estão sendo demolidas, né, pelos fatos e imagens que estão sendo construídas no âmbito da CPI com vistas à eleição do ano que vem. Então, eu acho que tem uma prevalência da imagem sobre o discurso, sobre a reflexão, sobre o verbo no sentido de tentar traduzir, tentar explicar realidades, me parece muito claro e não acho que é um processo... O Washington até se animou quando você falou em jornal, o que era? Não, eu acho que é exatamente o que o Gabriel estava comentando, desde o jornalismo, onde, por exemplo, a história da influência dos gráficos da Universidade de Navarra substituindo os textos, isso e aquilo, e em muitas coisas. Eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos que o Brasil, culturalmente, é um país extremamente verbal, mais verbal do que visual. As nossas pinacotecas não são tão grandes, uma série de coisas. Nós não temos, se a gente fizer uma comparação com a Europa e com os Estados Unidos, nós somos um país verbal. Mas, curiosamente, nos últimos anos, a imagem vem ganhando uma força muito grande, inclusive nos meios de comunicação brasileiros também. A própria publicidade é curiosa. A publicidade brasileira, normalmente, os seus melhores momentos tinham características verbais muito acentuadas. Raciocínios verbais muito interessantes. Aconteceu nos últimos anos uma coisa muito curiosa com a tal globalização, e nós como importadores de cultura, muitas vezes, apesar da proximidade, e apesar de o Brasil é um país que muito rapidamente está up-to-date e também muito rapidamente, às vezes, está totalmente fora do contexto. Então, possivelmente, assim, nosso prazer com a globalização começou um pouco... não diria nem prazer, deslumbramento, quando ela já estava muito colocada em xeque e tal. Mas, por exemplo, a comunicação publicitária nos últimos anos no mundo, e o que é uma pena, inclusive a brasileira, começou a perder sua característica verbal para tentar ser visual para o quê? Pela primeira busca da multinacional. A primeira busca qual é? O entendimento em qualquer lugar. A não necessidade de tradução. E, curiosamente, inclusive... Isso gera, às vezes, algumas soluções visuais muitíssimo inteligentes, mas, às vezes, gera coisas até quase constrangedoras. Por exemplo, na minha atividade na verbalização, por todos nós, o trocadilho normalmente é desprezado. Ele é tido assim como um raciocínio menos requintado, um recurso de linguagem pobre. No entanto, hoje eu vejo muitas peças visuais que eu apelido de trocadilhos visuais. Quando eu vejo, por exemplo, na minha área, quando eu vejo um super close de um bumbum de um nenê, que quando a câmera afasta um pouquinho, você nota que é um pêssego, e entra um papel para vender um papel higiênico assim, macio como um pêssego, no fundo, isso claro. O que é? É um trocadilho visual.
Mas isso mostra uma preponderância da imagem, uma força da imagem muito grande. O Jorge estava comentando a questão da globalização, que afetou todos os setores, publicidade não foi exceção, e o efeito que teve na publicidade foi dar mais atenção para a parte visual, porque aí então você pode ver Ou para o comerciais. facilmente traduzível. Ou exatamente O isso. facilmente traduzível, inclusive, tem um grande problema, porque normalmente ele é primo irmão da falta de impacto. Se é Exatamente, fácil o que eu de ia- traduzir, Aham. certamente não é que foi feito especialmente para aquele público. Agora, essa característica, essa tendência, assim, na medida em que ela restringe a criatividade do publicitário para ter que trabalhar mais num determinado registro, ela pode, ao mesmo tempo, aumentar a sua criatividade na medida em que ele se vê trabalhando sem uma das duas pernas, aí no caso, ou pelo menos sem menos um texto e mais com imagem. Mal comparando, seria como assim, sei lá, as artes num país em que vive sob censura, em que os artistas são obrigados a ser mais criativos e usar mais metáforas para poder passar o sentido. na publicidade. Isso Eu acho ocorre? que vale um pouquinho de tudo isso. A gente teve uma experiência muito interessante na W Brasil, 3 anos atrás, quando estava muito radical essa... aliás, é curioso porque determinadas coisas que se repetem, depois o pessoal começa a chamar de tendência. Eu costumo brincar com o pessoal, eu digo assim, tendência é uma palavra que foi inventada para dar uma relativa dignidade ao gesto de repetir algo que já foi feito. Né? Agora a tendência é essa, vamos fazer de novo. Mas quando estava assim, começando esse auge da obsessão pelo visual, e que não necessariamente é ruim, tem algumas soluções visuais brilhantes, nós fizemos uma coisa que foi até muito interessante. A gente publicou um anúncio com o título "Tem gente pensando que você é analfabeto e você não sabia". E era um anúncio que propositalmente tinha um texto gigantesco, dizendo, olha, se uma coisa está bem escrita, a gente sabe que você vai ler, e não tinha nenhum visual. E a gente pedia para o pessoal que tinha lido aquilo mandar um e-mail com a sua opinião. Nós recebemos tantos e-mails a ponto que publicamos um livrinho. O que demonstra que essa regra, assim, agora é visual ou agora é verbal, é uma regra furada. Na nossa atividade existe uma coisa que a gente tem que ter consciência, né? Primeiro que nós, criadores de propaganda, já a palavra é muito pretensiosa, a palavra criadores, no fundo o que a gente faz é tentar inventar o novo ou reinventar o velho. E a outra coisa que nós temos que ter consciência, a propaganda não é arte, é artesanato, é diferente. Por quê? Porque propaganda não é manifestação de opinião. Ela é uma resposta a um briefing, a um problema mercadológico. Portanto, a primeira obrigação da propaganda, a primeira busca, é uma busca que a arte não necessariamente precisa ter. Por exemplo, Van Gogh morreu sem saber que ele era o Van Gogh. Músicos como John Cage ou como Stockhausen não tiveram, quando fizeram suas obras, o reconhecimento que o tempo lhes deu. A nossa primeira busca é o entendimento. Por isso, a gente não pode ser vanguarda. Se a gente não for entendido, já deu um problema. Então, a gente faz o quê? A gente faz artesanato se utilizando de componentes da arte. Pode ser a palavra, pode ser a música, pode ser a foto, pode ser o desenho e tal. E a gente tenta andar atrás do para-choque traseiro da vanguarda. A gente tenta detectar o que é novo e que já pode ser entendido. Mas acho que você levantou um aspecto interessante, esse negócio da universalização da imagem, que eu acho que pode ser entendido não apenas da ideia da imagem fixa, mas nesse sentido da imagem como expressão da individualidade, ou como composição, digamos, de uma personalidade, de uma persona pública das pessoas. Né? Isso, eu acho como eu sou o representado e como me represento. Tem um dado, né? A gente poderia até, eu fiz essa brincadeira e até possivelmente as pessoas que estavam comigo nem todas gostaram naquele momento. Mas um dia eu estava comentando, assim, realmente o comentário lá do Andy Warhol foi premonitório. No ano 2000, todos serão famosos por 15 minutos. Aí eu completei e disse assim, mas ele não foi tão premonitório, porque na verdade o que está se materializando é meio, não é no ano 2000 todos serão famosos por 15 minutos, mas está virando quase no ano 2000 todos serão vulgares por algumas horas. Agora, a verdade é a seguinte, o meu comentário tem até uma certa graça, tem até uma certa constatação, mas ele também embute um certo preconceito.
Acho que a grande questão, quando a gente começa a associar a palavra imagem quase que a palavra biografia, ou uma biografia instantânea, vamos chamar assim, a grande questão é como as pessoas administram e convivem com isso. Porque não necessariamente, até os próprios níveis de exposição à mídia, eu acho que eles são fenômenos individuais. Aqueles níveis de exposição que eu tenho à mídia, sempre atrelado ao meu trabalho profissional, eles são suficientes e muito úteis para mim, porque outros anunciantes, possivelmente, gostarão daquele trabalho e me procurarão. Já não é interessante para a minha atividade uma exposição de eu tomando sauna. Agora, eu compreendo perfeitamente que em outras atividades, por exemplo, a atividade social ou o momento íntimo, seja útil, pode ser num ator, pode ser num popstar. Então é muito curioso ver como é que cada um dos segmentos e cada uma das pessoas está conseguindo conviver com isso. Né? Você diria, Gabriel, aproveitando exatamente aquilo que você falava antes, tá? Que imagem é tudo. E eu tinha uma segunda pergunta que eu quero deixar um pouco para depois, para você pensar. O Washington disse que propaganda não era arte. Televisão é arte? Você que faz televisão há 30 anos. Certamente não. Acho que não. Então, começar por essa. Televisão não é arte. Não, acho que não. Acho que ela contém dentro dela algumas formas de expressão artística, mas ela... Mas cinema é arte? Sim. E televisão não? Não. A televisão é entretenimento e informação, o que não significa que Eu ela não possa ser de ótima qualidade. Tinha uma categoria antiga que era trabalhada pelo Humberto Eco, que falava na televisão como um serviço estético. Essa categoria hoje serviço estético. Serviço estético, dentro do qual, que na verdade o que interessa na televisão é um serviço estético que difunde, que veicula diversas linguagens diferentes e algumas artísticas, outras não, mas ela, na verdade, o único específico que ela tem é o fato da transmissão ao vivo e tal. Isso só ela faz e nenhuma outra arte faz. Então ela seria, digamos, um serviço no sentido de difundir. Eu acho que é um conceito interessante. Hoje se fala pouco isso, mas acho que é uma coisa que expressa bem o que efetivamente ela faz. Então não é arte. Então volto para o outro. E a questão da imagem? Imagem é tudo? Olha, na medida que sim, constituir uma imagem pública, né, salvo todas as pessoas que têm, por alguma necessidade profissional ou de qualquer natureza, de transitar, digamos, da esfera estritamente privada para a esfera pública, que tem que aparecer na esfera pública, aí a imagem é tudo, com certeza. Quer dizer, ou o sujeito constrói eficientemente a sua imagem pública, ou ele não tem sobrevivência. Né? A imagem tem uma coisa, ela é prima irmã do crédito, né? É um negócio que o cara demora a vida inteira para obter e pode perder em 15 segundos. Exatamente. Já visto o que estamos assistindo aí no cenário político, né, com os acontecimentos, que são reputações de anos que estão ruindo em minutos por uma má exposição. Mas pode ser construído imagem. também. Pode não, é construído, né? Quer dizer, todas as pessoas que têm um mínimo de consciência desse processo, né, e as pessoas que têm exposição frequente à mídia rapidamente passam a ter consciência desse processo, passam a tentar administrá-lo da melhor forma possível. Portanto, é um processo de construção de imagem. Por falar nessa crise política, eu queria até voltar ao exemplo que o Washington deu no começo da conversa, aquele exemplo que você falou que você mostrava a televisão sem o som e depois o contrário e tal. Transpondo esse exemplo para os dias de hoje, uma pessoa que veja o noticiário meio assim e tal, só vendo as imagens das pessoas que estão envolvidas nesse escândalo todo e tal, ela sairia de lá com uma noção razoável, mais ou menos, do que está acontecendo, ou as imagens podem eventualmente emitir algum sinal enganoso nisso? Como é que você vê essa... Não, eu acho que tem alguns momentos... A mídia explora bem, quer dizer, no sentido de... tem alguns momentos esteticamente tão estapafúrdios que passa isso só, essa imagem. É curioso o seguinte, existe um outro fenômeno que está acontecendo já de um bom tempo para cá, que são as interligações dos diversos meios que são fascinantes nos processos de construção de imagem. Eu gosto muito de artes plásticas.
E há 2 anos atrás, exatamente uma Bienal atrás, eu fui à Bienal de Veneza. E, teoricamente, eu fui, porque eu gosto muito de artes plásticas, minha mulher gosta muito de artes plásticas, mas eu estava muito interessado na relação das artes plásticas com a comunicação. E eu vi 2 projetos que eu fiquei muito fascinado. Um era o projeto da Illy Café. A Illy é uma empresa italiana, de muitos e muitos anos, que é a nova geração dessa empresa, eu acho que é a 3ª geração, há coisa de 15 anos atrás, praticamente implantou o café expresso nos Estados Unidos. Se a gente lembrar, na cidade de Nova York, que é a cidade que adora ser a cidade moderna, contemporânea, então, há 15, 18 anos atrás, raramente você tinha um café expresso e hoje é uma religião. E a Illy é um projeto muito interessante, porque eles começaram, a ideia deles foi muito interessante, que a máquina de fazer o café, que é deles, a gente poderia dizer que é o hardware, que só funciona com o software que eles fazem, que é o café num sachêzinho. Então, eles vendiam o hardware muito barato para vender o software caro. E foram indo muito bem e tal. Aí eles começaram a aprimorar esse projeto e começaram também a querer vender o hardware bem, então eles precisavam fazer o quê? Design. Então eles tinham que estar uma máquina de cores diferentes, desenho diferente e tal. Na Bienal de Veneza eles fizeram uma coisa, e aí você vê que é um jeito novo de você construir uma imagem de uma empresa. Eles fizeram uma coisa que me impressionou muito. Os pavilhões da Bienal de Veneza são muito grandes e são muitos. Olha, a nossa Bienal aqui de São Paulo é um orgulho da cidade, é uma coisa grande. A Bienal de Veneza eu acho que é entre 6 e 8 vezes maior que a nossa Bienal. Então, obviamente, aqueles pavilhões, inclusive alguns projetados por arquitetos fantásticos, tipo Renzo Piano e tal, que já é uma obra de arte antes de você entrar, né? Obviamente, quem visita aquilo, num determinado momento, fica cansado. Aí ele fez o quê? Chamou os grandes designers de móveis da Europa e disse, olha, você me construa o que você acha que é adequado para uma pessoa descansar. Pode ser uma cadeira, pode ser um sofá, pode ser uma cama, desde que seja nas nossas cores, vermelho e branco, que é as cores do Illy Café. E eles criaram espaços de descanso chamado Illy Mind, onde eles serviam café, nas cores deles. Aquilo era um fenômeno de construção de imagem muito moderno, muito interessante. A mesma coisa existe, quem vem fazendo isso muito bem, por exemplo, no mundo, é a Absolute Vodka, que atrelou toda a sua comunicação, praticamente a verbalização da sua garrafa, através de grandes artistas plásticos. O último anúncio de Absolute Vodka é uma garrafa de Absolute feita pela Louise Bourgeois. Eles conseguiram fazer outras coisas, por exemplo, eu acho que todos nós fomos expostos já em algumas cidades do mundo, e particularmente, inclusive, nos lugares, São Paulo, que gosta de se vender como cidade internacional, nos lugares, entre aspas, modernos de São Paulo, é muito comum um drink chamado Cosmopolitan hoje. Esse drink, ele aparentemente surgiu assim das mulheres modernas nova-iorquinas. Mas, na verdade, esse drink foi construído de que maneira? Através de um merchandising dentro do Sex and the City. Aquelas moças pediam Cosmopolitan, elas sequer citavam. Em vez de pedir Manhattan, pediam Cosmopolitan. Assim como agora eles estão tentando, porque o que eles fizeram foi flavorizar as vodkas, eles fizeram Absolute Cranberry, Absolute Apple e tal. Então eles agora estão lançando o Apple Martini. Então é muito interessante você ver as construções de diversas imagens, até em segmentos que você teoricamente imaginava que tudo já tinha sido feito. Gabriel, nós vamos fechar esse bloco, mas eu queria que você trabalhasse uma ideia rapidamente para retomá-la depois. Imagem sem conteúdo. É possível que eu expresse a ideia de imagem, seja na publicidade, né, seja na política, seja no campo da divulgação, seja na TV, e que ela carregue apenas a estética vazia. Né? Você acha que a TV é o elemento prioritário para a divulgação da imagem sem conteúdo? Não, eu não acho que possa haver, digamos, imagem sem conteúdo. Eu acho que ela pode ter uma imagem com um conteúdo, digamos, enganoso. O conteúdo não corresponder exatamente ao que é a essência da pessoa, ou mesmo o objeto. Acho que a gente pode até generalizar. Ou casos, né, onde forma é conteúdo. Mas no caso de pessoas, seguramente digamos, ela pode subsistir como um conteúdo adulterado, digamos assim, com maior tranquilidade. Nós falávamos sobre o reino da imagem,
aí também se a TV ela era uma forma de arte à medida que o Oliveto houvera afirmado que a publicidade não o era. Né? O Gabriel até retomou uma expressão antiga, eu nem me lembrava do Humberto Eco que falava, né, da TV como sendo ela assim uma espécie de dealer estético, de estéticas, né, um intermediário, atravessador nessa condição. E voltamos outra vez a falar da imagem como conteúdo, ou seja, a imagem como simulação ou até veículo de falsidade. E aí o Oscar tinha uma questão nessa direção. Ia até um pouquinho além da questão do conteúdo e colocar a seguinte pergunta para vocês. Em que medida a imagem ela é muito mais forte se ela está associada a alguma ideologia? Ideologia no sentido que eu falo mais amplo possível. Né? Mas, por exemplo, a gente pega a imagem famosa do Che Guevara, tal. É uma imagem forte, mas sozinha, se ela não está associada a alguma coisa específica, uma revolução, uma maneira de ver uma sociedade, ela não tem tanta força. Pega no cristianismo, a própria ideia da cruz, isoladamente não quer dizer muita coisa, mas na medida que ela é símbolo de uma religião toda, de uma civilização, na verdade, ela adquire força. Mais recentemente, a gente vê o caso aí de 11 de setembro, quer dizer, a imagem criada por 11 de setembro até hoje está na cabeça de todo mundo e nunca vai sair. Isso aí está associado a um choque de civilização. Tudo isso tem a ver com a ideologia, no sentido usado aí mais fraco da palavra. A pergunta é, quer dizer, a imagem ela tem força realmente quando ela está associada a essas grandes questões? Eu acho que ela se potencializa, né? Bem que eu já vi Che Guevara com marca da Nike, Che Guevara com várias variações feitas exatamente para tentar quebrar esse significado e abalar um pouco a imagem construída desse ícone, né, que virou um ícone universal. Eu acho que sim, que a ideologia fortalece, reforça isso. Hoje em dia, por exemplo, qualquer a vestimenta básica de um muçulmano hoje em dia, né, está se convertendo num signo absurdamente, mas está se convertendo num signo de intolerância, de violência e tudo mais, quando todo mundo mais esclarecido, evidentemente, tem plena noção de que existem os intolerantes e os violentos dentro dessa confissão religiosa, mas não é uma coisa generalizada, existe também o contrário, mas a própria figura da pessoa vestindo um turbante daqueles, então virou um ícone, é uma imagem, e que é um problema cultural em larga medida, um problema político de grandes dimensões, né? E eu acho que pela vinculação político-ideológica em alguns casos, isso se potencializa, esse poder da imagem, digamos, se impor e significar de uma forma tão ampla e tão, digamos, tão peremptória que a significação real, outras significações, e eventualmente até o que de real exista por trás daquela imagem não consegue passar, ser transmitida. As pessoas compram e assimilam apenas essa imagem. Ou seja, a imagem não tem autonomia. É curioso uma coisa, né? Todos esses que dá para fazer camiseta, fulano não morreu, se você pegar os pontos comuns, Elvis não morreu, Jimi Hendrix não morreu, Bob Marley não morreu, Che Guevara não morreu, eles são a somatória dessas duas coisas, né? Uma obra ou uma atitude de ruptura, ou seja, o Elvis é o Elvis do rock and roll, de um momento que muda o jeito da meninada ouvir música, e é o visual, o Elvis da pelvis, aquela cara. O Bob Marley, o mesmo fenômeno, o Guevara, o mesmo fenômeno. Então você tem isso desse lado e sempre, muitas e muitas vezes, tem quadros onde se contrapõe, quase que numa peça de comunicação, que cada uma tem a sua função. Se o discurso é mais violento, a imagem é mais suave, ou se o discurso é mais suave, a imagem é mais violenta. Eu vi agora uma coisa que é muito curiosa, por exemplo, eu vi uma grife que está começando a ser percebida como vanguarda entre formadores de opinião dessas áreas do verão europeu. Eu, por distorção profissional, tenho a obrigação de pesquisar muito essas coisas, né?
Então, nesses lugares tipo Saint-Tropez, Ibiza, esses lugares onde tem nightclubs e tal, que estouram no verão europeu, e é uma grife que está fazendo um grande sucesso, e o nome da grife é De Puta Madre 69. E essa grife, as roupas são desenhadas por presidiários colombianos. Você nota que existe todo um pacote feito para gerar controvérsia. Aí depois as roupas estão escritas De Puta Madre 69 e as roupas são cor-de-rosa. Eu acho que, de certa forma, era o estilo de publicidade que o Toscani fazia para a Benetton, né? Que é muito curioso, por exemplo, todo aquele trabalho dele não tem identidade para aquele produto. Exatamente. Aquele trabalho, Quer dizer, um bom trabalho conceitual, mas... Aquele era um trabalho que jogava com um dado até curioso, que era a ingenuidade da mídia. A maior parte, e eu posso dizer isso, eu sou amigo dele, não gosto do trabalho dele como publicitário, gosto muito do trabalho dele de fotógrafo. Inclusive, ele foi um fotógrafo da Harper's Bazaar brilhante. O trabalho dele de publicidade era um trabalho oportunista, até porque o próprio Luciano Benetton também gostava disso, desse tipo de visibilidade e tal. E, curiosamente, ele partia do princípio seguinte: eu vou fazer algo que, se possível, seja chocante a ponto de ser proibido, porque eu vou gerar mídia gratuita. E a mídia ingenuamente caía nessa história. Claro. Foi um momento, tanto assim que... Agora, me parece que ela era mais eficiente para vender o próprio Toscani exatamente, do que porque ela efetivamente não tinha calças. Aquilo Benetton, valeria, entre aspas, para qualquer categoria de produto. Exato. Inclusive, foi muito curioso que uma vez eu fiz até esse cálculo. Teoricamente, o Oliveira vendia muita ideia de que aquilo estava funcionando, que o Benetton ia muito bem só com aquilo. O cálculo que eu fiz, falei, primeiro, não é só com isso, porque vamos imaginar que um automóvel de Fórmula 1 custa muito dinheiro. Então existia mais uma mídia aí atrelada. E se você pegasse o resultado de Benetton ou do Dwight, não dava o resultado de Gap na cidade de Nova York, fazendo uma propaganda mais consistente, mais apropriada àquele produto. De qualquer maneira, essa ideia do choque visual, ela tende a se esgotar mais rapidamente do que outras maneiras de comunicação, né? Porque o choque por si só, até por definição, ele é no primeiro momento. No segundo momento, repetiu, a gente já mais ou menos espera o que vem, e a tendência de esgotamento, eu tenho a impressão que é mais acelerada nesses casos, né? Por exemplo, quando você fez a propaganda utilizando a imagem do Hitler, né? Aquela propaganda da Folha de São Paulo, que você teve uma premiação internacional, como eu lembro aí no início. Aquilo era absolutamente chocante. Mas não a imagem. Não, a ideia. Aí do texto. o texto. O que dava força no comercial era o raciocínio. Era o raciocínio. É possível se dizer um monte de mentiras dizendo apenas a verdade. Exatamente. Porque a imagem mesmo era apenas um plano, é um rosto do Hitler fechado. Ele era Aliás, aquele comercial tem uma coisa muito curiosa. Aquele abriu a série de comerciais que a gente faz até hoje para a Folha de São Paulo na área institucional. E, curiosamente, a maioria dos comerciais institucionais que nós fazemos para a Folha, até a campanha das diretas no ano passado foi uma exceção nisso, a maioria deles tem a estética do preto e branco granulado. E isso vem de uma descoberta que nós fizemos através do intuitivo, mas que é verdadeira. Apesar de todos os jornais terem a presença da cor já há muitos e muitos anos, a credibilidade jornalística no inconsciente coletivo e na memória afetiva, ela é em preto e branco e granulada. Caras, por exemplo, é uma revista que não estaria ligada nessa preocupação. Aliás, só para completar essa ideia do Oscar falar em Caras. Eu, nos anos 60, já menino ainda, mas crescendo alfabetizado, existia uma revista chamada Visão. Depois ela voltou, Visão, falando de imagem. No final dos anos 60 foi criada a Veja. Certo? E Leia. E Leia. Isso, era o Veja e Leia pequeno. Nós já tivemos em outros países a Look e assim por diante. Né? E agora você tem, desde os anos 90, a revista Caras na Argentina e depois, né, no Brasil. Essa ideia, né, do Veja, da visão, ela passa até o rosto da pessoa. Você acha que isso é uma individuação, né, da imagem? Olha, você vai da visão, da Veja, que são os fatos, as histórias, e aí fecha na Caras. Porque, inclusive, em português, a palavra cara, ela é mais pesada do que ela é em espanhol, né, na origem na Argentina. Né?
Olha, eu lembro bem que quando foi lançada a Veja, eles tiveram um sério problema de marketing, porque como a Veja era lançada como uma revista semanal em modelo da Time, que não existia no mercado brasileiro na época, pelo fato de se chamar Veja, ela foi bastante confundida com as semanais existentes na época, que eram a Manchete e a Cruzeiro. Cruzeiro acho que já estava em fase agônica, mas Manchete estava firme. E as pessoas imaginavam que a revista ofereceria aquilo que o nome dizia, Veja, ou seja, grandes fotos, pouco texto, né? E foi um choque para o leitor, porque, ao contrário da Veja atual, que tem muita foto, texto menor, a antiga Veja... Porque aquela revista ela chamava Veja e Leia, mas ela era Leia e Veja. Leia, ela era bastante maçuda, tinha um monte de texto e tudo mais. Eu lembro que foi um problema sério. Eu acho que a gente tem que examinar a questão da prevalência da imagem como todo um processo de desenvolvimento da mídia integradamente. Eu acho que a mídia vem avançando, sobretudo as mídias visuais, a televisão e o cinema, e também a fotografia na mídia impressa, né, avançaram enormemente nesses últimos, digamos, 40 anos, 50 anos, vem avançando de uma forma muito intensa. Isso levou, digamos, a uma alteração profunda nos padrões de competição entre os meios de comunicação, e fazendo com que a mídia impressa perdesse progressivamente posições, né? E tivesse que enfrentar uma concorrência muito difícil com a televisão. Então, a meu ver, eu acho que por uma situação de mercado, mas a meu ver, equivocadamente, a imprensa, que por definição, o território da reflexão crítica, quer dizer, é o habitat do verbo, do texto, né, e da reflexão, ela foi perdendo essa substância na medida em que procurou copiar, mimetizar cada vez mais a própria... usar as armas da concorrência. Então, de modo geral, começou isso com alguns... Começou nas revistas, eu acho que aí sim entra Caras. A Caras, eu acho que é um veículo muito importante pelo o efeito que ela teve na mídia brasileira, particularmente nos jornais. E com a emergência da Caras e o sucesso da Caras, aquela ideia de colocar pessoas em evidência, famosos em evidência, quer dizer, a vida pessoal das celebridades, no caso, passou a ter tal importância editorial que isso contaminou, digamos, a grande imprensa, os jornais e tal, de uma forma intensa, de modo que aquele próprio conceito passou, de certa forma, para os jornais. Lembra que alguns anos atrás teve uma grande polêmica quando nasceu a filha da Xuxa, a Sasha. Os jornais diários deram cobertura para aquilo, e foi na dobra principal, a dobra de cima do jornal, que é o espaço mais nobre da primeira página, ela foi notícia em todos os principais jornais do país. Quer dizer, um tipo de conteúdo do nível da vida privada de um artista, de uma celebridade, normalmente na mídia impressa ele ganharia o espaço do caderno de variedades, até na capa do caderno de variedades, mas jamais seria. Mas quando eu quero alguém para cuidar da minha imagem, eu chamo um jornalista, não um publicitário. Depende, você pode chamar os dois. Se eu quiser ser um famoso ou quer manter, depende, eu chamo um jornalista. Eu acho que tem diversos profissionais já se especializando nisso, né? Na construção no marketing político são construtores de imagem política. As pessoas de marketing pessoal, você pode dizer, por exemplo, o personal trainer é um construtor de imagem. Ele esculpe corpos, né, e faz com que as pessoas projetem, né, um corpo, né, determinada imagem. Mas é curioso física. Que esse profissional, ele durante anos, ele praticamente foi apenas de um segmento, e a literatura norte-americana mostra isso muito forte, que era o pessoal de Hollywood dos anos 30. Exatamente. Os tais agentes. Isso. Por exemplo, a tal frase da Marilyn, o que você usa para dormir, 5 gotas de Chanel número 5, parece que tinha um ghostwriter. Exatamente. Mas genial, né? Eu estava conversando algum tempo atrás com um amigo meu que tem uma situação muito atípica. Ele chama Francisco Balsemão e ele é um grande homem da mídia portuguesa. E ele tem uma situação atípica porque ele, em Portugal, é sócio da Editora Abril e da Rede Globo. É um caso único no mundo. Ele bota as novelas no ar e ele faz revistas lá. E eu estava fazendo até por analogia, o fenômeno Caras, por exemplo, chega numa coisa... E é a respeito da ansiedade das pessoas sobre esse tipo de informação. Caras, na verdade, a mãe de Caras, a gente pode considerar uma revista espanhola chamada Ola. Essa revista ela fez grande sucesso com um formato exatamente similar ao de Caras.
ela fez grande sucesso na Espanha, porque a gente tem que pensar o seguinte, na Espanha tem rei, a Espanha na Europa, e as pessoas mais humildes, as telefonistas, as cabeleireiras, a classe média, outros tinham a curiosidade de saber como vive a nobreza. E aí, baseado nessa coisa do rei da Espanha, como eixo disso, essa revista foi lançada e virou um grande sucesso. Quando o Jorge Fontevecchia percebeu isso e lançou Caras na Argentina, Caras também foi um sucesso bastante grande e muito rapidamente, e tem uma grande lógica. Se a gente imaginar, os argentinos têm particularmente uma admiração, até de vez em quando uma contenda, mas uma admiração pelos ingleses. Os argentinos falam inglês normalmente muito bom, alguns praticam esportes tipicamente ingleses, gostam da Inglaterra, portanto eles teoricamente buscam ter uma postura europeizada, portanto o rei interessa, a rainha e tal. E assim foi um sucesso. Quando o Caras veio para o Brasil, com grande sucesso, quem é a nobreza brasileira? É o casting da Rede Globo. A rainha da novela, o rei da novela e tal, e Caras foi um grande sucesso. O lugar onde Caras foi mais rapidamente, sucesso foi Portugal. E era a nossa análise, por quê? Porque, nossa, Portugal somava as duas nobrezas. Tem o fato de ser Portugal, ser na Europa, ter a nobreza portuguesa, e o fato das novelas brasileiras serem um grande sucesso em Portugal. Então era o único lugar assim, com muitos reis, muitas princesas, e aí esse sucesso. E é interessante você ver que esse tipo de veículo, apesar de muitas vezes e preconceituosamente olhados assim, não, então tudo bem, é a mocinha mais humilde que está lendo, é o sujeito menos aculturado, que está em busca de só ver fotografia. Na verdade, ele permeia todas as classes sociais. É publicitariamente muito bem sucedido esse tipo de veículo. Você falou, antes você lembrou de Warhol, os 15 minutos, né? É muito comum, eu acho que isso ilustra muito, digamos, o avanço, o desenvolvimento, a multiplicação da mídia e sobretudo da mídia visual. Muita gente confunde 15 minutos de fama com 15 segundos. É muito comum as pessoas dizerem 15 segundos. Quer dizer, se você já está atualizando, admitindo que a imagem possa durar 15 segundos em vez de 15 minutos, né, isso dá uma ideia da noção da própria aceleração que houve no processo, né, de desenvolvimento da mídia e como isso ficou, como está ficando fugaz, cada vez mais fugaz. A grande questão não é construir uma imagem para aqueles que querem aparecer na cena pública, construir uma imagem e mantê-la em evidência, né? Porque não é apenas simplesmente posicionar uma imagem, e a mas manutenção, a manutenção sólida, normalmente ela é mais difícil do que a construção. Até em algumas atividades existe a mitologia de que o segundo gesto, o segundo momento é mais difícil. Por exemplo, entre os cantores, o segundo disco, normalmente, num cantor de sucesso, no primeiro é mais difícil, a implantação. Os livros, né? Nos livros. Você vai fazer os segundos piores textos? Você está Não. produzindo alguns piores do que aquele? Não, isso aí é impossível e o tema já se esgotou. Você quer ter uma pergunta da nossa plateia? Olha aqui, tem uma pergunta do Nelson, para vocês dois. Pergunta aqui ele, se vocês acham que a imagem na mídia jornalística é direcionada pelos anunciantes. Não, eu não vejo essa vinculação direta, não. Talvez em alguma circunstância ou outra, eventualmente, não sei, na medida em que o anunciante vira notícia, né? Olha, eu posso dizer isso porque é o meu cotidiano, a relação com as duas coisas. Eu te diria que o jornalismo, a publicidade brasileira conseguiu ser bastante boa em alguns momentos, em vários momentos, porque a mídia brasileira é muito boa. E empresas particularmente, citando as duas maiores como a Rede Globo e a Editora Abril, sempre tiveram uma relação muito respeitosa e muito séria com isso. Eu te diria, inclusive, que a influência do anunciante nesse tempo todo que eu trabalho em propaganda na mídia brasileira, se existiu, eventualmente em casos muito específicos, é infinitamente inferior do que em alguns países da Europa que nós olhamos assim com uma respeitabilidade
Por exemplo, eu sei particularmente que no país dos meus antepassados, dos quais eu me orgulho muito na Itália, as relações da mídia e dos anunciantes, a presença e a força dos anunciantes na mídia é muito forte, o mesmo ocorre na Espanha, ocorre na França, menos na Inglaterra. Vou pegar esse caso recentíssimo aqui, quer dizer, um dos maiores anunciantes brasileiros, que é a Skin Cariol, certo? Teve agora uma exposição à mídia por uma circunstância, e, digamos, a imagem que foi projetada da empresa não foi beneficiada pelo fato dela ser um dos maiores anunciantes. Ao contrário, quer dizer, ela foi exposta de uma forma negativa, intensamente. Foi exposta negativa porque, evidentemente, estava envolvendo um problema ali de sonegação, então, um problema evidentemente, eu não poderia ter uma exposição positiva, mas eu não acredito que tenha sido neutralizado e tal. Já o caso da Aslu, por exemplo, é curioso para a gente pensar, porque de que forma, digamos, essa empresa, tendo virado, ela é mais do que uma empresa de uma loja de luxo. Na verdade, ela é um ícone, ela em si é um signo da riqueza no Brasil. Então teve um outro tipo ela não é anunciante, até porque não precisa, porque já tem um público absolutamente cativo. Por outro lado, ela teve todo um trabalho, uma tentativa de reposicionamento da imagem no meio de uma crise, no meio de um escândalo. Teve todo um debate público a respeito da imagem que estava se projetando disso, e uma tentativa muito intensa de determinados setores sociais de reposicioná-la de uma forma positiva, quando o fato que a levava à mídia era, obviamente, negativo. Acho que a gente tem dado, né, que uma das boas influências que a mídia, que o jornalismo brasileiro recebeu dos anglo-saxões, particularmente dos americanos e um pouquinho dos ingleses, é exatamente essa consciência de que se você fizer um produto jornalisticamente melhor, você tem mais sucesso com o público, tendo mais sucesso com o público, você tem mais possibilidade de fazer sucesso com o anunciante, fazendo mais sucesso com o anunciante, você fica mais independente economicamente, portanto, pode fazer um jornalismo melhor. Eu acho que esse ciclo no Brasil faz muito sentido, e no Brasil é bastante praticado. Eu diria até que tanto a minha área da publicidade, que anda colada à mídia total, ao jornalismo e tal, como o nosso próprio jornalismo, nós já vivemos momentos tecnicamente melhores e mais prósperos, e onde isso foi mais praticado, mas continua sendo praticado por muita gente. O Márcio, desculpa, só para completar, porque essa linha de mais independência que vem de um jornalismo anglo-saxão, ela, pelo que eu percebo, ela não é tão seguida nos outros países da América Latina, né? Quer dizer, eu não sei se tem uma influência maior dos países latinos da Europa, que você citou como é curioso, eu acho que os países latinos da Europa, como Espanha, Itália e França, influenciaram mais os outros países da América Latina. E nós sofremos influências nessa área visivelmente dos americanos. Dos americanos, estamos falando da cultura New York Times, Washington Post e tal, ou da cultura Economist, Independent e outras publicações inglesas de ótimo nível. O Márcio Araújo, eu acho, de São Paulo, ele telefona e pergunta para você se você não acha que a publicidade é o braço direito de uma sociedade como a nossa e que ela causaria alienação. Como é que você relaciona publicidade e alienação? Olha, bom, a publicidade ela é criada e aprovada por pessoas, portanto, quanto melhores forem essas pessoas, melhor a publicidade. Então, é muito caso a caso. Agora, eu diria o seguinte, cada vez mais, e isso é comprovado, não estou dizendo que a imagem linear, não, hein? A mensagem linear. Até você estava comentando aqui no nosso bastidor, assim, o controle remoto como um inimigo da publicidade, né? Como um problema e tal. A verdade é a seguinte, hein? O raciocínio que eu faço e que eu brigo com minhas equipes e tal, e que eu acho que a gente deve fazer antes de ter um controle remoto nas mãos, o que é ótimo, é um direito que as pessoas têm um controle remoto na cabeça. Se não for inteligente, se não respeitar a inteligência delas, se não for interessante, elas desligam, com ou sem o aparelho. Então, a nossa busca é exatamente fazer uma coisa que, no mínimo, além de cumprir a função de venda, acrescente algo de útil na vida daquela pessoa. Que pode ser um sorriso, pode ser uma informação e tal.
Dentro desse quadro, comprovadamente, cada vez mais, aquela mensagem mais verdadeira, mais honesta, menos alienante, vamos chamar assim para usar a palavra que ele usou na pergunta, ela, além de tudo, é mais eficiente. Então, se o sujeito fizer menos alienante, ele vai estar fazendo um melhor negócio. Não é nem porque ele é bom caráter, é porque funciona mais. Então, não dá para colocar que a publicidade seja um elemento de alienação. Ela pode ser em alguns casos, depende de quem faz, de quem aprova. Oscar, cabe mais uma pergunta aí nesse bloco. É endereçada para o Washington, é feita pelo Décio, está aqui na plateia. Pergunta ele, o fato de os publicitários brasileiros terem criticado tão duramente o Toscani por propor uma propaganda não só de imagem, mostra que os nossos publicitários ainda acreditam na manipulação na publicidade? Não existe essa analogia. O que alguns publicitários brasileiros criticaram no Toscani foi o caráter genérico e oportunista. Ou seja, genérica da campanha, ou seja, se você tirasse a assinatura Benetton e colocasse qualquer outro tipo de assinatura de roupa lá, podia valer. E a grande publicidade, normalmente, é aquela que você olha e você diz assim, puxa vida, esse produto só poderia ter essa publicidade. Aliás, a melhor publicidade é aquela que perde a autoria, que parece que foi o próprio produto que fez. Que você olha e diz assim, puxa, parece que o produto se auto-anunciou. Então essa era uma crítica, e a outra crítica, fora o dado genérico, era o caráter oportunista, ou seja, de você trabalhar com duas ingenuidades. A ingenuidade da mídia, que obsessivamente cobria as proibições, e a ingenuidade do target, porque o jovem, em princípio, é muito bem intencionado. Então ele lia aquilo muito mais como uma manifestação social do que como uma mensagem publicitária. Gabriel, agora aí dá 1 minuto e meio, você tem habilidade de tempo de TV, sabe disso. Você acha que a imagem, ela aparece hoje, e essa é uma questão que eu tinha até de antes, ela aparece hoje como sendo o elemento central, aquilo que centraliza a mídia? Porque você tem múltiplas formas de mídia, mas a mídia central é aquela que lida com a imagem? Acho que sim, né? Eu acho que não tem a menor dúvida que a mídia central é a televisão que articula, hoje em dia, o discurso de todas as demais. Esse papel que era exercido anteriormente pelo jornal, com a mídia central, a mídia de formadora de opinião, de valores, de juízos. Mas essa centralidade foi transferida para a televisão, certamente, por várias razões, né? Pelo aumento, pela capacidade que a televisão teve de universalizar-se, pela multiplicação de canais, né? Um número muito grande. Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos 60 canais, 70 canais de televisão, e dentro de muito pouco tempo vai ter coisa de 500, 600 canais. Quer dizer, isso gratuitamente, né? O sujeito paga energia elétrica, né? E uma assinatura, em alguns casos, assinatura de cabo. Mas com a televisão digital aberta, nós vamos ter um número muito grande de canais gratuitamente, como sem a televisão aberta. Diferente de você consumir, digamos, ler 3 jornais diferentes, ter 4 revistas e tal. Alguns elogios. O Marco Túlio de Belo Horizonte manda um e-mail dizendo, Pósito Oliveto, você pensa com os olhos, fala com o cérebro, diz ele que você é demais. Obrigado, e o Bruno Busolini, de Ribeirão Preto, ele parabeniza o programa e pergunta para você o que você acha da célebre frase, a primeira imagem é a que fica. Vale, mas nem sempre. Assim como também uma foto vale por 1000 palavras, às vezes é desmentida. Precisa tomar cuidado com isso. Oscar. Uma pergunta aqui da Ana Elisa para ambos, sobre essa imagem criada pela MTV. Desligue a TV e vá ler um livro. Pergunta, é a anti-imagem isso? Então, algumas pessoas não sabem, quem não vê MTV, mas ela interrompe a programação em alguns momentos e diga, vá ler um livro. E fica só um chiado. Isso historicamente já se fez no universo de publicidade, na Catalunha, em Barcelona, alguns anos atrás. Se fez uma série muito bem sucedida no comercial de um cachorro que fugia de casa porque o pessoal só assistia a televisão e não dava bola para ele. Existe um livro muito bonitinho do Marcelo Pires, a Camila Franco e o Jarbas Zanelli, editado pela Companhia das Letrinhas. Foi o primeiro livro da Companhia das Letrinhas, chamado Liga e Desliga, que é a história de uma televisão que só fica assistindo um menino
E a mãe da televisão diz, a televisão vai brincar um pouco também. Então, esse contexto que a MTV está trabalhando é um contexto que, na verdade, é muito simpático. E que ciclicamente... eu acho que faz muito sentido, porque trata-se de... Você incentivar a leitura significa que você está investindo num telespectador, no caso, mas num consumidor de mídia e até de consumidor de imagem de melhor qualidade, que leva a todo o padrão de exigência do consumidor, portanto, te permite produzir num padrão mais elevado do que... Mas o grande fascínio, né, do veículo de televisão é a multiplicidade de possibilidades. Tem um programa agora num cabo em Nova York, que eu não sei qual é, eu adoraria até poder informar, mas que é uma ideia tão simples, é um programa baseado numa única pergunta. Ele se passa em todos os cantos da cidade. A pergunta é, o que você veio fazer aqui? Então eles chegam para um sujeito na porta de um banheiro público. O que você veio fazer aqui? Aí o cara conta que foi no banheiro, e a partir daí de cima você conhece outros banheiros públicos. Esse é o melhor da cidade. É tão simples e tão talentoso, né? O professor Chess Spellini, de São Paulo, ele telefona, fazendo um comentário sobre algo que o Gabriel levantou, que a televisão aberta é a mídia mais conhecida. No momento ela é analógica, mas imagine o que vai acontecer com as TVs digitais e como que isso vai mudar a imagem do consumidor. Mário Bonfilho também. São parênteses? Sim. Dependendo do que a gente conseguir fazer que seja aprovado, regulamentado no Brasil como televisão digital. Ela pode ser um mar de possibilidades, pode fazer evoluir a televisão de uma forma muito grande, ou podemos ter exatamente o mesmo modelo de televisão que a gente tem hoje, só com uma imagem um pouquinho melhor em som Dolby. É isso, depende muito. Nesse momento se trava essa discussão a respeito de um sistema brasileiro de televisão, da implantação da televisão digital no Brasil, se trava, na verdade, uma batalha político-cultural de grande significado que, lamentavelmente, a opinião pública não está participando dela como deveria. E o Mário Bonfilho de São Paulo diz para você que televisão é arte, sim, já que há mais de 70 anos ela está sempre se reinventando, né? O Fábio Martins de Santo André, do estado de São Paulo, pergunta para você, Oliveto, o seu comentário sobre o uso da imagem anti-tabagismo do governo, tanto no próprio cigarro como na televisão. Qual que é a eficácia que isso tem como publicidade? É complicado isso. A grande questão em campanhas sociais em geral, e nessa especificamente, porque é muito delicado você fazer campanhas que sejam verdadeiramente efetivas e, por outro lado, não paternalizem o consumidor, né? Porque aí ele se sente desrespeitado. Historicamente, as campanhas de segurança no trânsito e antitabagistas, quando elas tentam transferir o pavor, elas acabam tendo um índice de rejeição um pouco maior que de aceitação. É mais ou menos a mesma relação que a gente tem quando vê um acidente na estrada, que você diminui a velocidade durante alguns quilômetros e depois volta a ela. É um tema complicado essas campanhas, eu acho que as mais, entre aspas, bem-sucedidas foram as inglesas nos últimos tempos, trabalhando muito mais com a perda de status social, com a ridicularização do tabagista, do que com o amedrontamento. Aqui temos um pedido, aqui, uma pergunta, é quase um pedido de consultoria aqui do Antônio Mariani. Ele pergunta, como tratar uma imagem institucional de uma empresa quando ela é envolvida em um escândalo nacional, como no caso atual dos Correios? Aí são muitos componentes, né? Isso você não resolve única e exclusivamente com publicidade. Você resolve com atitudes palpáveis, com trabalhos nas ações áreas... de responsabilidade social. Responsabilidade social, claro. Nas áreas de relações públicas, de comunicação com o grande público, com jornalistas. Enfim, é todo um pacote de comunicação. É interessante, ele citou os Correios, por exemplo, eu como empresa, como produto final, eu tenho uma magnífica impressão dos Correios. Uhum. É um serviço eficiente. O serviço dos Correios tem prestado é muito bom. Agora, eu acho que no caso do Brasil, independente do que seja feito, concordo com você que tem que fazer uma série de coisas, mas quem tem um problema de imagem sempre se beneficia com uma certa indulgência das pessoas, porque no final, o fim, ao cabo, o que sobra é a imagem mesmo. Então, eu me lembro muito bem que quando teve o processo todo do Collor e tal, o PC Farias começou totalmente demonizado. E algum tempo depois que passou a CPI, ele já era reconhecido. O pessoal na rua apontava, o PC virou, ele era em Maceió, onde passou a fase final da vida,
ele virou um tipo absolutamente famoso pelas pessoas. Já era famoso, mas legitimado pelo fato de ter tido aquela grande exposição. Ficou com a imagem do esperto, do inteligente, do cara que se livrou daquilo tudo. Quer dizer, tem uma indulgência muito grande que vem no Brasil, se valoriza demais a fama, a exposição. Então, no fundo, ao fim e ao cabo, o que vai sobrar é se o sujeito é famoso, se ele é famoso, teve exposição ou não. Depois que tiver passado todos os elementos que hoje estão vivos, né, e dessas pessoas que estão envolvidas aí numa situação complexíssima nessa CPI, o tempo corre a favor delas, e não contra. O Luciano da Trindade, que estuda design gráfico da Faculdade de Belas Artes de São Paulo, ele manda um e-mail de São Bernardo do Campo, fazendo uma relação da obra do Pierre Lévy e a discussão sobre o desafio arquitetônico do século XXI, que é a construção do ciberespaço, ou cyberespaço, como a gente mais fala. Ele gostaria de saber a opinião do Washington Oliveto quanto à questão da imagem dentro desse cyberespaço, que ele é um ambiente habitável cada vez mais, mas não fisicamente. Mas ele vai ter que, essa imagem vai ter que ser habitada não fisicamente, com um componente que é comum a toda e qualquer comunicação eficiente, que é a presença da vida inteligente. Você sabe que as duas peças que reforçaram a minha certeza, e era uma certeza que eu tinha, eu fui fazer a minha atividade porque eu admirava muito o trabalho do meu pai, que era um grande homem de vendas, e porque eu queria escrever para todas as mídias. E aí um dia eu acordei e falei, onde é que dá para escrever para todas as mídias e vender publicidade? Você é isso. As duas peças que me convenceram que eu queria ser isso, elas foram feitas há muitos anos, e elas valem hoje, elas são um grande exemplo. Um era um anúncio de uma entidade norte-americana que ela ensinava profissões viáveis e lucrativas e possíveis para pessoas com problemas físicos. Já a ideia dessa entidade é sensacional. E eles propunham isso, diziam, você está com um problema físico, aí você vem nos procurar que a gente inventa uma profissão para você, te ensina. E esse anúncio, ele mostrava um sujeito numa cadeira de rodas consertando um aparelho de televisão. Ou seja, ele tinha se transformado num técnico de televisão. E o título do anúncio era, você está vendo uma televisão consertando um homem. Falei, eu quero fazer isso na minha vida. E o outro, também da mesma época, foi quando a Volvo sempre foi uma empresa muito obsessiva com a ideia de segurança em automóvel. Tanto que os carros da Volvo nunca foram charmosos, eles sempre se venderam como seguros. A Volvo foi a primeira empresa que botou um para-brisa no vidro traseiro. Que é um negócio óbvio, né? Mas ninguém tinha pensado nisso. E o anúncio que eles fizeram para comunicar isso tinha o título assim, a Volvo descobriu, no vidro de trás também chove. Eu acho que colocaram isso... limpador de para-brisa. Limpador de para-brisa. Eu acho que isso que tem, isso é do início dos anos 70, vale até hoje como fascínio de comunicação. Eu contei e todo mundo gostou. O cyberespaço vai ter que ser ocupado com essa inteligência também. A gente tem comentários da Desirê, de Curitiba, no Paraná, falando de imagem, o Saulo de São Bernardo do Campo, o professor Edilson de Volta Redonda, falando sobre a crise hoje de imagem nos partidos, na esquerda, etc. E cabe uma última pergunta, Oscar, aqui para os nossos dialogadores. Só uma, que nós só temos 2 minutos. É uma pergunta do José Vitor Marque. Ele pergunta qual a diferença entre a imagem da periferia do seriado Cidade dos Homens, na TV Globo, e dos noticiários de violência, dos Datenas da vida, como ele coloca aqui. Para que é? Para o Washington. Obviamente, um é primo e irmão da dramaturgia produzida nos estúdios e a outra é primo e irmão da dramaturgia produzida nas ruas. Mas nenhum e nem outro representa, ao meu ver, com eficiência o universo que estão tentando representar. Exatamente. Tentando significar. De todo jeito ele fica a violência com desodorante e a violência sem desodorante em alguns momentos. Né? Eu acho que não são tentativas. Eu acho significativo o fato de se tentar representar, sobretudo no caso do seriado, se tentar se representar esse universo. Eu acho um grande avanço Cidade dos Homens e mesmo o programa da Record. Eu esqueço agora, que é muito difícil. Está tentando isso, representar né? isso. É uma comédia, artisticamente não muito bem resolvida e tal, mas é um grande avanço tentar representar esse universo que é a grande maioria do país e que sempre é
falseado tem muito mérito na a tanto na existência ficção desse científica, negócio. na ficção televisiva, quanto na cobertura jornalística mesmo. Eu acho que Interessante você, como jornalista, a hora que falar ficção jornalista, falar ficção científica. Ficção científica. Ficção Última questão, só para trazer isso, eu acho que na verdade faz parte da sua imagem, você é o inventor da palavra democracia corintiana, e é verdade que foi aqui, nesse teatro. Eu tenho o maior carinho por esse teatro aqui, porque foi... Primeiro porque esse teatro aqui, o Tuca aqui em cima, já com a Arena aqui embaixo, hoje lindamente restaurados os dois, boa parte, o meu radar social é música popular. Então, boa parte dos grandes momentos que eu vivi da minha adolescência e juventude de música popular foi aqui no Tuca. E foi aqui no Tuca que foi criada a expressão democracia corintiana, era um debate aberto no Tuca, com auditório lotado, estávamos presentes eu, Sócrates, o Vladimir e o Adilson Monteiro Alves. E o mediador era o Juca Kfouri. E nós estávamos tentando explicar o que a gente estava fazendo, coisa que nós também não entendíamos muito bem, mas tentando explicar, e aí o Juca falou, mas isso que vocês estão fazendo aí é uma democracia corintiana. Aí eu, na hora, quando eu vi aquilo, eu tirei um papel do bolso, um lápis, anotei, democracia corintiana. No outro dia, eu trabalhava na DPZ, na época, eu cheguei na agência e sabia que aquilo precisava uma imagem. Conversei com o Petit, que trabalhava comigo, e a gente pegou aquela analogia visual, que na época ainda não existiam as eleições diretas, se batalhava por isso e tal, onde tinha aquele respingadinho de sangue que permeava algumas campanhas do PMDB, que fazia seu contraponto com a Arena. E assim ficou a cara da democracia corintiana, nascida aqui em cima, no Tuca. Então, assim fica a imagem também de uma história, a imagem da publicidade brasileira, o brasileiro mais premiado, né, um dos maiores do mundo nessa área, num diálogo com o jornalista, diretor de TV, Gabriel Prioli, sobre a imagem. Diálogos Impertinentes agradece a tua audiência e espera que nos encontremos no próximo programa. Até lá. Thank you.